Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, aqui é o Vitor Bezerra, passando um pouco mais tarde do que eu gostaria. Queria ter feito um vídeo pré-ENAMED, mas por diversas circunstâncias da vida, para quem não sabe, eu tenho um filho de 1 mês em casa, algumas outras coisas. Pré-prova, não consegui gravar, tive que priorizar a prova e os momentos familiares, mas vim aqui para essa ressaca pós-ENAMED conversar com vocês. Então, hoje eu quero falar para vocês sobre o que eu fiz pré-prova, meu resultado, quais são os próximos passos, o que eu achei dessa prova, o que eu penso sobre provas no geral, o que eu faria para as próximas provas. Primeiramente, falando sobre minha preparação pré-prova. A pré-prova que eu digo, eu estou falando de 1, 2 semanas antes. O que tu fez ao longo do ano não tem como você mudar agora, já está feito, a base que você construiu, o tanto de assunto que você conseguiu fazer, revisar, isso já não tem mais como voltar atrás. Mas a semana pré-prova, principalmente, ela é primordial. O ENAMED não é minha prova-alvo. Minha prova-alvo são as provas de São Paulo, mas eu já adianto que eu acho muito válido fazer essa prova. Agora é obrigatório para quem já está no último ano de medicina, mas antes não era, e mesmo assim eu acho muito válido para tirar aquela tensão inicial, para quem nunca passou por um processo seletivo, tirando para entrar na faculdade. É bom para sentir um pouco da tensão, perder um pouco dessa tensão para as próximas provas, então acho que vale muito a pena. Então eu fiz o ENAMED mais pensando nisso, lógico, se eu passar, é ótimo, mas eu acho que é totalmente válido fazer essa prova antes. Então, primeiramente, o que eu achei? Fiz uma colinha aqui do lado. Minha estratégia pré-prova. Eu já tinha feito as provas do ENARE e do Revalida no início do ano, tá? Já tinha feito as 5 últimas de cada uma. Na verdade, do Revalida até mais, que o Revalida tem 2 provas por ano. Acho que eu fiz umas 7, 8 provas do Revalida. E fiz as últimas 5 provas do ENARE, tá? Mas isso no início do ano. Quando chegou agora próximo da prova, eu refiz todas essas provas. Só que eu não fiz igual faço normalmente, um simulado, que eu deixo meu momento exclusivo para isso. Não. Agora era hora de fazer essa prova para entender mesmo, de secar essa prova. Então eu dividi, um dia eu fazia só GO. Então eu pegava todas as questões de GO caídas nos últimos 5 anos e fazia. Fazia bem mais rápido, porque eu já tinha feito essas questões antes, mas fazia com outra ideia. A ideia não era acertar, a ideia era conseguir pescar como essa prova cai, como ela cobra, e algumas coisas que podem estar ali relacionadas. Alternativas que não eram a resposta, mas que podem ser cobradas num novo momento. Então tentei dissecar isso nessas 2 últimas semanas, e um assunto que eu via que eu não estava muito bem, ou que eu errei de novo, ou algo nesse sentido, era o assunto que eu ia revisar. Então eu chegava do trabalho, 2 da tarde no máximo, já começava fazendo todas as questões, terminava ali por volta das 17, 18 horas, eram 4 horas ali de sabatina mesmo. Semana pré-prova não tem descanso, na minha opinião, e das 17, 18 para frente era fazer revisão ali de um assunto do 10, 20 questões, e assunto muito focado. Por exemplo, eu vi que eu estava errando o tratamento de paciente com toxoplasmose depois das 16 semanas. Então eu fui diretamente nisso. Eu peguei, fui lá no filtro de estratégia, que é o melhor filtro que tem, coloquei para cair questão só sobre tratamento de toxoplasmose na gestante. E fiz 10 questões daquilo, é o suficiente. Se eu boto só toxoplasmose na gestante, vai cair questão de diagnóstico, de segmento, que não era o que eu estava errando. Eu estava errando o tratamento depois das 16 semanas. Então, tentar ser cirúrgico nesse momento. Então, eu fiz isso de todos os dias. Segunda-feira foi GO, terça foi PED. Não lembro a sequência agora que eu fiz, mas todos os dias foram uma coisa até acabar na sexta-feira. E no sábado é aquela revisão geral. Revisão geral com poucas questões, mas revisões dos cursinhos, caderno de erros. Peguei as provas antigas só para ver onde eu estava errando, para relembrar o que eu errei, mas sem resolver novas questões. E assim, algum assunto que eu acho que pode cair, porque deu na minha cabeça, eu fazia ali poucas questões no sábado, só para descarga de consciência. Por exemplo, eu fiz questão de hipertensão no sábado, porque eu imaginei que iria cair, não estava me sentindo tão confiante quando fui buscar na memória, e fiz, e não me arrependo, tá bom? Domingão, vai dizer que eu não fiz nada, eu olhei de novo as anotações do dia anterior, olhei as atualizações que saíram e fui pra prova. Bom, essa foi minha estratégia, eu acho que valeu muito a pena. Acho que tem que ser mais ou menos por esse caminho. Tu tem que chegar pensando como é que essa prova é. E o que resultou isso? Tu tem que entender o conceito dessa prova, não só o que cai, não só a prevalência. A prevalência é muito importante, é importante saber que eles cobram, sei lá, muitas doenças infecto-contagiosas, isso é fundamental, mas tu tem que entender o humor da prova. Por exemplo, o ENAMED é uma prova do Ministério da Saúde, é uma prova que vai cobrar principalmente o que o governo prega, é uma prova muito política, então você não pode ir para a prova sem saber desse contexto, é fundamental. Então, o que isso ajuda? Se está numa questão, está na dúvida entre uma conduta expectante e uma conduta menos invasiva, olha o histórico da prova.
Olha a ideia dessa prova. Essa é uma prova pró-atenção básica, pró-tecnologias leves, pró... não tem tanta intervenção. Então, se você está na dúvida entre as questões, é 50 ou 50, isso vai te guiar. Isso vai te guiar, vai te fazer acertar algumas questões. Não tem jeito. E isso não é o assunto que quer na prova. Isso é como a prova pensa, é como a banca examinadora quer. Então você tem que saber também o conceito dessa prova. Sei lá, você vai fazer USP. Você sabe que na USP tem tudo. É um hospital quinquenário, tem todas as tecnologias possíveis. E o que acontece tanto lá? Acaba que tem muita intervenção. Então muitas vezes lá também eles querem condutas menos invasivas, porque as pessoas se confiam de ter muita invasão, de ter muita biópsia, muito exame sofisticado, e não é nem sempre isso que a gente deve fazer. Então você tem que entender o que a prova quer te mostrar, tá bom? Bom, fiz isso, vamos pro meu resultado. Fiz a prova, eu gostei da prova, tá? Gostei mesmo, eu não fui surpreendido, eu imaginava que ia ser mais ou menos por ali. Lógico, tem uma questão ou outra que tu vai ficar chateado, coisa nesse sentido, mas foi dentro do previsto, sabe? Eu acho que pra quem se preparou pro INEP, fez revalida, tava ciente de como era a pegada da prova, eu acho que não mudou muito, não mudou mesmo. E o meu resultado, graças a Deus, foi um resultado muito positivo. Eu acertei 87 pontos das 100 questões, ainda sem as anulações, né? Vão sair mais anulações, talvez a nota possa subir mais um pouco, um 88, 89, até um 90. Muito feliz com o resultado, não tem como, chorei ontem. Querendo ou não, é uma reafirmação que tu ganha, de um sinal que o trabalho está sendo bem feito, então não poderia estar mais feliz. Mas o trabalho continua. Eu fiz essa prova no seguinte pensamento, é tirar a atenção, fazer um diagnóstico pré das próximas provas que são a prova-alvo, e surgiu um gatilho de urgência, seja com a nota boa, seja com a nota ruim. Então, se eu tivesse tirado uma nota ruim, seria um gás para eu ter que dar a volta por cima nesse um mês, que ele é valioso, e se eu tirasse uma nota boa, que foi o que aconteceu, era mais uma demonstração que eu tô apto a disputar por qualquer prova do Brasil. Pelo menos é assim que eu penso de mim, eu tento ser o mais sincero comigo mesmo, e não tem como. Isso vai te ajudar na confiança, ajudou, mas segue o plano, segue o jogo. E agora eu queria falar sobre... Para quem não foi tão bem nessa prova, entenda bem, as provas elas não definem. Uma prova não vai definir a tua preparação. Você, sendo honesto com você mesmo, você sabe se você se dedicou, você sabe como é que estava sendo seus simulados pré-prova, você sabe muito bem. Então uma prova não vai definir, tá? Ano passado, o primeiro lugar da USP de oftalmo, ele não passou nem na segunda fase do Boys, que foi antes da USP. E o cara foi o primeiro lugar da USP. Então uma prova não vai dizer se tu tá bem ou se tá mal. Pelo contrário, todo dia é uma prova diferente. Não, é muito difícil um cara passar em todas as provas. Você estuda para passar em uma prova. Então não desanima com isso. Eu sei que o mental tenta dar uma balada, mas uma prova não vai definir. Se você fez um ano sólido, se você estava com estratégia, se você sabe que fez o trabalho, mantém. Hora de dobrar o esforço que vai dar certo. Uma hora essa prova vai encaixar. Eu sempre dizia isso. Ano passado eu fiz Enari e não me mandei bem. Eu acho que eu tirei 70 e alguma coisa. Não mandei bem. Fiz a prova da Unesp e mandei bem. Não passei na segunda fase. Mas isso só mostra como as provas variam entre si. E não quer dizer que se dá mal numa prova, já era, acabou, ano que vem. Não. Tamo no jogo, tamo competindo. É só o começo. Abriram-se os portões dessa maratona que são as provas de residência, tá bom? E quais são os próximos passos? Para finalizar o vídeo. Meu foco é São Paulo, mais especificamente é o interior de São Paulo, tá? Por eu ter uma família, por eu ter um filho pequeno, eu penso mais em morar no interior. Então eu vou fazer a prova da FAMERP, São José do Rio Preto, fazer a prova de Santa Casa de Ribeirão Preto, fazer a prova da Unesp em Botucatu, mas também vou fazer algumas provas na capital. Vou fazer USP São Paulo e Unifesp. Até então são essas 5 provas que eu tenho para fazer. Talvez eu faça IANSP, não tenho certeza ainda, vai depender dos resultados. Talvez eu tendo resultado positivo nas outras, que eu já quero mais do que o IANSP, eu nem vá fazer a prova, mas certas que eu vou fazer serão essas 5. E a estratégia vai continuar a mesma. É revisar, é dissecar as provas anteriores, é entender de fato os erros, é não treinar ego. Eu acho que a maior questão de todo resibulando, todo vestibulando, todo concurseiro é isso. Não treine ego. Não treine ego. Não adianta, o ego não vai te fazer passar. Não adianta, o cara não quer saber quantos você acertava no simulado em casa. Não quer saber. Já tive simulados aqui que eu tirei 95. Já teve simulados aqui que eu tirei 70. E isso não vai definir nada. O que vai definir é o dia da tua prova. Então, vá onde tá doendo, vá onde tá o erro, vá onde tá a lacuna. Esse mês ele é valioso. Se a gente pegar um gráfico do nosso conhecimento durante o ano, eu não tenho dúvida, esses 2 últimos meses é onde há
onde a gente atinge o ápice. A curva, ela realmente sobe de forma exponencial. Eu digo isso pelo meu ano passado. Por mais que eu não tenha passado, eu percebi o tanto que eu terminei bem aquele ano. Entre uma prova e outra, você vai crescendo muito, você valoriza mais o erro. Então, esse é um momento vital, é um momento crucial para tua aprovação. Seja que tenha ido bem ou não no ENAMED, esse é o momento. Não deixe a peteca cair, não deixe a aprovação escorrer pelos dedos. Não deixe. Bom, acho que é isso. Vamos manter o foco. Me conte aí como você foi no ENAMED. Me fale aí quais são os seus próximos passos. E vamos juntos para essa jornada que está só começando. Não quero subir, quero aparecer mais vezes. E é isso. Um abraço a todos. Valeu, é nóis. Tchau, tchau.